Fala galera, bom vocês, Daniel Kiva do canal Na Canela. Falaremos do seguinte assunto: Romeu Zema estuprou ou não a criança? Galera, eu peço desculpa a todos em relação a sons no fundo, se houver aí, porque nosso ambiente é restrito e nós esperamos um dia ter um local bem adequado para o mesmo. Vou iniciar lendo uma nota a respeito deste caso. Muitas pessoas nos perguntam em relação a este caso, inclusive tão ruim para a sociedade, uma coisa absurda, e a gente tem respondido mediante as notas que nós temos. A primeira nota eu vou dar uma lida aqui, ó. Ao fim do relatório assinado em janeiro de 2014, a delegada Paula Lobos Rios, a policial, descarta a possibilidade de Zema ser suposto, o autor suposto desse estupro. Diante de provas produzidas, declarações do pai da menor, laudos psicológicos e médicos, depoimentos das testemunhas, informações colhidas na escola da menor, essa autoridade policial entende que não houve comprovação à situação de abuso por parte do investigado Romeu Zema. A nota da polícia foi lida, agora nós vamos dar nossa opinião. O que acontece? O pai da criança estava com a criança há 20 dias em casa, ou seja, depois de 20 dias resolveu denunciar Romeu Zema. O mesmo estava com sua ex-esposa, na época namorada de Romeu Zema, brigando pela guarda da criança. E depois do ocorrido, o mesmo foi identificado, segundo os denunciantes, ou o denunciante, pela avó da criança, a mãe dele, que identificou. Levou essa criança no médico e o laudo descartou qualquer possibilidade de relação sexual. Não houve relação sexual, não houve ato sexual com a criança. O exame comprovou isso, Houve sim, pelos laudos, que houve inflamações no local da genital, etc. e tal. Então, dando uma lida em todo o processo, é confirmado que Romeu Zema sequer conheceu a criança e, em hipótese nenhuma, visitou a casa da ex-namorada na época. Houve também uma base de investigação que consultaram os vizinhos dela e aí os vizinhos, ou o vizinho no caso, disse que ela era uma mãe cuidadosa, zelosa e não tinha por costume de levar homens na sua residência. O acusador, no caso o pai da criança, foi também denunciado pela própria mãe da criança por ameaça. Ameaça, e ele foi, por lei, proibido de se aproximar até 500 metros, tanto da criança, tanto da mulher e da avó materna da criança. Então é o seguinte, pessoal, é tão complexo esse caso, pessoal, que aí vem um aproveitador chamado Sargento Rodrigues. Então não se sabe a real intenção de Sargento Rodrigues. Eu, por amigos ou por WhatsApp, na hora que eu estava conversando, eu fui um dos primeiros a dizer o seguinte: eu acho que ele vai disputar a prefeitura de Belo Horizonte e Anastasia sendo governador, ele terá um apoio e condições de ganhar a prefeitura. É uma hipótese. O mais estranho disso tudo é que Sargento Rodrigues, no seu vídeo, ele fala assim: estranho a Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, emitiu uma nota desmentindo o fato. Por que não fazem isso com outros casos? Aí eu te digo, Sargento Rodrigues, tem um pouco de vergonha na cara, porque é o seguinte, é um caso normal? Você pode considerar isso um caso normal? Uma pessoa que está disputando o governo de Minas com um alto índice de votação que teve no primeiro turno, as pesquisas estão dando ele líder na pesquisa, e aí vem um chefe da Polícia Civil de Minas Gerais dando uma nota desmentindo o que você falou? Isso é absurdo? Talvez sim, poderia ter essas notas para todas as pessoas. O que vale é as pessoas terem consciências da lei e buscar essas informações. Agora, você é notório que está procurando alguma mamata aí, campeão. Dando sequência, eu começo a pensar o seguinte: se o pai dessa criança estava com a menina 20 dias, o comportamento dessa criança não mudou. Teve um vídeo também que foi feito pelo pai, gravado pelo pai e pela avó paterna, e a própria polícia
questionou por que ele não fez esse vídeo junto com a psicóloga. E uma dessas psicólogas analisaram o seguinte, que no semblante dessa criança não tinha ar de tristeza, não tinha, assim, ela falava como se fosse uma coisa assim, sem causar dor. Vocês conseguem compreender? E aí, isso é descartado, porque pode ser uma coisa, e foi definido, foi uma coisa induzida pelo pai. Agora, tudo isso pode ser justificado. A guarda da criança, e muitas das vezes, sabe aquela coisinha que dá no homem? Dor de cotovelo? A mulher saiu do cara, tá com outro cara, às vezes o cara tem mais dinheiro e a dor de cotovelo é bem possível uma pessoa fazer isso. Agora, o que me faz refletir é o seguinte, se houve exames comprovando que essa criança, de uma forma ou de outra, mesmo não tendo penetração, houve abuso sexual, é de se investigar. Ou talvez na época. Por quê? Poderia ser o pai também. Poderia ser tios, poderia ser outras pessoas. Agora, é muito simples jogar isso para uma pessoa. Um caso em 2012 poderia ser usado na mídia pela concorrência de Romeu Zema para tirar ele do mercado. E nem isso foi feito. Agora, a política é sim um âmbito mais sujo que existe no país. Eles pegam tudo e é na época da polícia que começa a investigar as coisas e as coisas vão se limitando a fake news. O que nós podemos falar é o seguinte, concordando ou não, nós precisamos acreditar nas leis. E a lei diz que Romeu Zema é inocente nesse caso. Um abraço a todos, que Deus abençoe, compartilhe, passe esse vídeo para as pessoas que te enviaram aquele vídeo do Sargento Rodrigues para sanar qualquer possibilidade de ser enganado nessa eleição.